Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Green Room, um novo podcast do mundo do marketing. Esse é um espaço criado para conectar ainda mais o mercado de eventos. Produtores, agências, profissionais do setor, espaços, fornecedores. E o nome não é à toa. Green Room é o nome como se chama a sala onde os artistas e convidados ficam antes de subir para o palco. É um lugar reservado, de bastidor, onde as conversas são mais francas e os segredos dos eventos acontecem. E essa é a essência do nosso programa: mostrar o que acontece por trás das cortinas e revelar histórias que normalmente ficam escondidas do grande público. Aqui a gente vai receber os responsáveis pelos maiores eventos do país, para falar de estratégias, desafios, bastidores e tudo aquilo que não aparece quando as luzes se acendem. Para nossa estreia não poderia ser diferente. A gente vai receber André Sequin, CEO da Casa Cor, um dos principais nomes do setor e responsável por um dos eventos mais icônicos do Brasil. André, você não é exatamente um profissional do setor de eventos, né? Conta pra gente um pouquinho da tua carreira, esse teu background no mercado financeiro e como é que você foi parar na Casa Cor. Sim. Bom, eu sou formado em administração e contabilidade. Desde que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em empresas que estavam em momentos difíceis, em reestruturação. E aí eu segui o caminho do Fábio Carvalho, que é um grande reestruturador de empresas aqui no Brasil, né, que teve vários cases de sucesso. Gostei da abordagem que ele teve numa empresa que eu trabalhava, ele tentou comprar, acabou não dando certo, gostei dessa abordagem e quis trabalhar com ele. Desde então a gente está junto e a Casa Cor ela veio, né, enquanto evento na minha vida, porque a gente comprou o Grupo Abril, junto com o Fábio, ali em meados de 2019, e eu fui o sócio designado a tocar, né, a Casa Cor. Então eu me vi no meio do setor de eventos, no auge da pandemia, tentando seguir ali o bom senso, né, e a intuição no processo de tomada de decisão. Legal. Fantástico. E a gente vai falar bastante sobre, desde o início dessa tua jornada até hoje aqui na Casa Cor, mas conta para mim um pouco assim nessa tua jornada, quais já foram assim os principais aprendizados nessa cadeira de CEO no setor de eventos? Boa. Bom, eu fui empossado com 32 anos, então numa empresa que à época tinha 32 anos. Caramba. A Casa Cor tinha 32 anos, hoje ela tem 38, assim como eu, ambos de 87, e isso por si só já foi um pouco intimidador, né? Mas passado ali, superado a realidade da Casa Cor ser essa marca muito querida, muito forte, toda a minha condução do trabalho ficou muito mais simples, né? Porque por trás existia essa marca muito forte, muito pujante, que tinha um carinho, né, do público brasileiro e latino-americano, até porque a gente está em outras cidades do território da América Latina. Boa, legal. Queria falar bastante também sobre essa frente de expansão da Casa Cor em outros territórios. E nessa tua jornada até aqui na Casa Cor, tu passou por um período super difícil ali na pandemia, logo ali no início da tua jornada. Queria que tu fizesse uma avaliação assim desses anos, contasse um pouquinho como foi esse período da pandemia e qual que foi a decisão mais difícil que tu já teve que tomar sentado nessa cadeira de CEO. Talvez esteja relacionada com a pandemia, né? A gente essencialmente é um evento físico e a gente se viu impossibilitado de realizar o nosso evento na pandemia. E em 2021 a gente encontrou uma janela sanitária, vamos dizer assim, para realizar a primeira edição pós-pandemia. A gente até avaliou a realização de um evento, não era um evento, mas era um formato alternativo, que compreendia espalhar containers pelas cidades, né, não só de São Paulo, mas outras 9 cidades no território nacional. E ali a gente tinha uns ambientes decorados para o público passante, né, nas ruas. Então a gente ocupou várias praças, locais icônicos aqui em São Paulo, para manter, né, as entregas para os nossos parceiros que já tinham pactuado realizar a Casa Cor no seu formato tradicional antes da pandemia estourar. Então foi difícil, né, transicionar desse formato, que era experimental, circunstancial, para um formato definitivo, né, em 2021, observando ali as janelas sanitárias, observando a
as variantes, Delta, Ômega, enfim, tiveram várias, né? Às vezes a gente esquece do que a gente passou nesse período da pandemia, mas foi um período muito agudo para a gente. E uma decisão também que teve ali associada a esse período foi a saída do Jockey, né? A Casa Cor esteve no Jockey Clube de São Paulo durante 14 anos. E ali a gente não conseguiu fazer em 2020. Em 2021 a gente volta à essência da Casa Cor, que é essa itinerância, né? De ocupar diversos espaços pela cidade, né? Então a gente viu também uma oportunidade de sair do Jockey, onde a gente estava durante esse período, e ir para a cidade. Então a gente fez no Allianz Parque, na sequência 3 edições em São Paulo no Conjunto Nacional e agora no Parque da Água Branca. Então a decisão de mudança ela é sempre muito sensível, né? Legal. E você comentou agora sobre os 38 anos da Casa Cor, né? Já não é uma empresa assim que está começando, já tem muita bagagem, tem muito legado, tem muita história, mas ao mesmo tempo, como empreendedor, você sabe que quem fica parado acaba definhando, né? A empresa que não está crescendo, ela está morrendo. Como que dentro da Casa Cor vocês fazem para manter o espírito de inovação, de trazer coisas novas, de remodelar formatos, de repensar experiências e ao mesmo tempo respeitando esse legado de 38 anos da marca, né? Como é que você equilibra a tradição com a inovação para garantir o crescimento da empresa, mas sem desrespeitar o que é a base da Casa Cor? Sim. Olha, essa pergunta a gente pode desdobrar em várias respostas. Mas basicamente, quando a gente chegou na Casa Cor, a gente percebeu que o DNA dela era muito forte, né? Que é o quê? Entregar uma experiência por meio de espaços arquitetônicos, né? Numa experiência agradável, né? E aí, eu diria que a inovação, ela na verdade, como é que a gente está mais sintonizado com o espírito do tempo que a gente vive, muito mais do que remeter à digitalização, né? A inovação enquanto digitalização. Então a gente fez uma análise com o público visitante e a gente viu que a gente tinha algumas limitações de conhecimento desse público. Isso, uma das barreiras era a etiqueteira, né? Que a gente não tinha acesso profundo sobre quem eram esses visitantes, né? Os demographics e todas as informações que a gente poderia ter acesso. Então a gente passou a construir a nossa própria etiqueteira, ficou pronto em menos de um ano, e servir essa solução tecnológica não só para a gente, como redução de custo e maior obtenção de dados, mas também servir as franquias que estão espalhadas em 19 cidades no território nacional e outras 3 no território internacional. E com isso a gente percebeu que o interesse do público visitante da Casa Cor ia além da arquitetura da decoração, né? Eles estavam lá para ver as tendências, para sentir essencialmente isso que eu acabei de dizer, o espírito do tempo que a gente está vivendo. E dali a gente percebeu a oportunidade de crescimento por meio de associações com marcas que iam além da arquitetura da decoração, né? Com lifestyle, né? E aí a gente começou a fazer uma curadoria de operações de bares e restaurantes renomados aqui em São Paulo e nas cidades, para que elas pudessem ter operações dentro do circuito da Casa Cor, e com isso a gente aumentou o tempo de permanência do público visitante, porque eles não mais iam lá apenas para visitar e iam embora, eles permaneciam, se tornou um ambiente de consumo, né, em todo esse ecossistema, e isso proporcionou um crescimento nesses últimos anos bem expressivo. Perfeito. E nesse entendimento assim mais expressivo sobre os usuários, né, os clientes, né, os diferentes clientes, né, as marcas, os participantes entusiastas, os arquitetos, como é que vocês fazem e como é que vocês usam os dados que vocês coletam para de fato conseguir entregar experiências personalizadas? Porque a Casa Cor é uma única para cada pessoa que visita o evento, né? Como é que vocês fazem assim essa transformação do dado que é coletado, do demographics, do perfil da pessoa, para, na prática, assim, entregar uma experiência diferente dependendo do perfil daquela pessoa? A experiência ela é única, né? A gente fala que existe um efeito manada, já que a gente faz um circuito que ele só pode ir para frente, né?
mas talvez alguns elementos dessa jornada ela seja realçada por um determinado perfil do que o outro. Seja né? percebida de forma diferente entre Mas eles. essencialmente o nosso ecossistema ele tem 3 grandes atores, né? Os profissionais que a gente chama, que são os arquitetos, os designers de interiores e paisagistas, que são os nossos expositores, as marcas participantes, que vêm para apoiar esses profissionais na viabilidade dos espaços e colocar aqueles espaços de pé. E, por fim, o público visitante, que, por sua maioria, é especializado do segmento, da grande cadeia ali do real estate. Né? Então, Entendi. às vezes são lojistas, são próprios arquitetos de outros estados, cidades, são profissionais atuantes que estão ali para ver as novidades no mundo do morar. Né? E o que a gente faz, basicamente, é compreender que esse cara tem que vir um dia para São Paulo. Geralmente ele vem uma vez, pode vir 2 vezes, 15% do nosso público vem mais de uma vez na mesma edição, além de ter uma taxa de recorrência superior a 60%, né, em edições anteriores. Então, o que a gente entende a gente precisa estar dentro dessa jornada dele sair de casa, comprando o ingresso, saindo de casa, se programando para vir a São Paulo, porque 70 mil visitantes da Casa Cor São Paulo, eles são de outro município que não a cidade de São Paulo. 70 mil de um total de quanto? De 130 mil. De 130 mil. É bem representativo. 45 mil vem de fora da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, desculpa. Então a gente começa fazendo uma jornada, né, de e-mail marketing, entregando o ingresso que ele acabou de adquirir com o perfil que ele tem. Então, se ele vem de fora, a gente traz ali a oportunidade dele ficar no nosso hotel oficial, né, que é o nosso parceiro aqui em São Paulo. Se ele atende ali os demographics da Stellantis, porventura, que tem lá a Peugeot como anunciante, né, e participante do evento Casa Cor, a gente entrega a oportunidade dele realizar um test drive durante a visita dele. Legal. 2 dias antes dele visitar, né, da visita em si, ele recebe um comunicado sobre o download do app, né, para que ele tenha uma visitação um pouco mais completa, né? Para que ele tenha mais acesso às informações que estão ali nos espaços físicos. Então, a gente buscou, ao longo desse período, entrar dentro dessa jornada, né? E aí as marcas e os profissionais, a gente tem outra superfície de contato com eles, né? Os profissionais principalmente, a gente se vê ele como um grande organizador dessa comunidade, então passa a ser uma agenda de community management, né? Então a gente tem uma festa em Milão, onde a gente recebe, durante a semana de design de Milão, todo ano, né? Ali no período de abril, a terceira maior delegação, que é a brasileira, né, ela está lá presente, então a gente cedia uma festa para o nosso elenco de participantes de Casa Cor, festa super disputada, todo mundo quer estar, mas a gente faz o critério de que quem está presente nas edições mais recentes, ele é convidado, quem não. Então, assim, são meios da gente ir reforçando o valor da participação dentro desse evento, né? E outros profissionais de outras cidades acabam também sendo convidados. Então, passou por observar quais são as superfícies de contato ao longo do ano para cada um desses atores e entrar dentro delas para a gente ter a inserção da Casa Cor na vida delas. Que legal, cara, que legal. E eu queria te perguntar um assunto meio polêmico assim no mercado de eventos, que é a concorrência, né? Pô, a gente que trabalha com eventos, a gente tem já, enfim, dependendo do setor, players consolidados, tem sempre o líder daquele setor, como é a Casa Cor, líder no seu setor que atua, mas sempre surge aquela empresa que vem copiar, que tenta emular de alguma forma a mesma experiência, que tenta conquistar as mesmas marcas patrocinadoras, mas quando eu olho para o mercado da Casa Cor, eu vejo sim uma outra feira que tem alguma relevância no setor, mas todas muito longe de onde a Casa Cor está. Ao que tu acredita essa liderança tão consolidada e o fato desses outros players não terem alcançado, não terem chegado lá, terem alcançado a estrutura que a Casa Cor tem, a relevância no mercado, terem conquistado essa disponibilidade mental que a Casa Cor tem na cabeça desse setor, dos profissionais desse setor? A fórmula da Casa Cor é muito mágica, né? Ela passa por convidar um profissional a ter um espaço expositivo
não é a marca, não é a associação XYZ, é o profissional. Ali ele tem um momento de liberdade criativa para explorar como ele quiser. Ele vê na Casa Cor um momento de mudar de estilo, né? Imagina você um profissional, você só faz a mesma coisa, o mesmo estilo de projetos. A Casa Cor ela vem para ser essa plataforma de visibilidade para mudança. E claro, mostras de arquitetura e decoração existem por aí, mas a barreira de entrada para uma Casa Cor ela é muito alta, né? Pelo tamanho do evento que a gente acaba concebendo, né? São mais de 10 mil metros quadrados aqui em São Paulo, uma marca que tem a capilaridade nacional e internacional. Então a gente de fato fica muito descolado de qualquer competidor. E no final do dia, como todo produtor de evento, a gente sabe o que envolve, né, a nível financeiro, capital de giro, vendas, a prospecção, venda de ingresso, combinado com patrocínio, né, esse mix de receita. Quando ele mal executado ou quando você não tem um bom resultado dessa fórmula, você tende a ter soluços, né? Então isso vai deixando muita gente pelo caminho. Legal. Nesse período pós-pandemia, né, vocês já testaram vários novos formatos, né? Como tu falou, aquela primeira edição pós-liberação sanitária e nos anos que se sucederam, né? Quando você olha assim para esses últimos 5 anos, que coincide muito com pandemia, bem o teu período ali na liderança, o que tu vê de inovações em termos de formato do evento que funcionaram, que vocês adotaram e usam de forma mais recorrente? Quais foram os testes que vocês fizeram assim que acabaram ficando pelo caminho? Vocês viram que não era bem para onde a Casa Cor deveria ir? Olha, a pandemia trouxe um grande benefício para a gente, que foi trabalhar a visita em Casa Cor como se fosse uma sala de cinema, né? Você reserva aquele slot dentro do dia. Então, como a gente estava com restrições sanitárias, a gente precisou receber poucas pessoas por hora. Uhum. E isso, do ponto de vista operacional para a gente, é maravilhoso, porque você controla, você sabe exatamente como dimensionar a equipe para servir essas pessoas que estão vindo, né? Ao oposto do que eu chamo da dieta da jiboia, né? Que é quando a jiboia come um bicho inteiro de uma vez só, sabe? Então isso é muito desagradável e ruim, então isso acabou ficando. Com Legal. isso a gente teve a inversão no share de compra do ticket digital, né? Hoje ele é mais de 80% da compra, então todo mundo se programa antecipadamente. Isso também nos dá mais condição de enriquecer essa base de CRM, sabendo quem são essas pessoas, ao oposto de uma pessoa que só entrava, comprava e entrava, né? E aí a gente não vai ser invasivo ao ponto de perguntar quem ele é, quantos anos ele tem, qual o CPF. Poxa, ele chegou na Casa Cor, um espaço feliz, ele tem que estar tendo prazer do início da chegada dele até o fim. Legal. E qual que é o segredo da Casa Cor para se manter atualizada em termos de curadoria de conteúdo, em termos de experiências? A gente sabe que o design e a arquitetura são setores assim efervescentes, né? A inovação ela acontece muito rápido, a tendência se materializa muito rápido. Como que a Casa Cor faz um planejamento de médio e longo prazo, mas se mantém atualizado com o que o setor está ali pulsando? A moda, a arquitetura, claro, design, a arte, eles têm uma grande interseção ali e são capazes de prever, né, o futuro. Eles são captadores muito sensíveis do que está acontecendo. Então, na verdade, a gente não tem um planejamento de longo prazo, a gente tem um planejamento anual de realizar uma pesquisa que apura e consolida todas essas macro vozes, macro tendências e tenta encapsular numa reflexão anual que acaba culminando no tema anual da Casa Cor, né? Então, hoje o tema ele é muito bem trabalhado, né? Nossa equipe curatorial e equipe de marketing desenvolvem a campanha através do tema anual. Os profissionais são estimulados a refletirem os seus espaços por meio desse tema e tem dado super certo. A gente tem conseguido trazer provocações, né, que vão além daquilo que o profissional quer manifestar dentro, com aquele espaço físico, né?
Então, o tema ajuda a gente a contar histórias, ajuda a gente a criar possibilidades com parceiros comerciais, a trabalhar a arte, a trabalhar o design. Então, existem meios de materializar isso, né? Desde da estética visual de uma campanha até a materialização de um espaço instalativo com um artista que foi comissionado para fazer aquela instalação em Casa Cor. Cara, que legal. Eu acho que esse é um assunto que é super relevante para os produtores de eventos, tá? Que é essa concepção do tema, como é que vai ser embalado o evento do ano, né? Tem como tu abrir um pouco mais, assim, como é que é esse processo criativo, quando começa, como é que é essa pesquisa, como é que isso é levado dentro da empresa, quem que participa desse processo construtivo, como é que é a relação com esses três públicos que tu comentou durante o processo de concepção desse tema. Cara, acho que isso é uma coisa que é muito interessante, assim, pro Sem dúvida. profissional de evento. Para o profissional de evento, eu diria que é essencial, porque eu tento ser sempre muito simplista, né, nas definições, mas é basicamente o seguinte: Casa Cor em cartaz, o tema do ano, né? Então, esse tema ele é trabalhado no início de cada ano para o ano subsequente. Então, o ano de 2026, a gente está gravando aqui em agosto de 2025, ele começou a ser trabalhado em fevereiro, março desse ano. Né? Então, 1 ano e meio, mais ou menos, dele ser materializado fisicamente. Aham. Isso por quê? Porque a gente lança o ano de 2026 agora em novembro de 2025. E que me traz capacidade de comunicar num período onde eu não tenho evento. Então, eu crio ali uma superfície de contato com o meu público, eu tenho a atenção dele durante esse período, para que ele já vá refletindo o que será a Casa Cor do ano que vem. E consiste em, basicamente, a gente recorrer a vários birôs de tendências, algumas grandes vozes, curadores de grandes exposições, de grandes instituições culturais, explorar sempre os setores da arte, da moda, da arquitetura, o que é que essas vozes estão transmitindo e como que isso se adequa ou adapta, né, à nossa realidade do hemisfério sul, e depois América Latina, e depois Brasil, e depois regionais, né? Estamos presentes no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste do país, no Norte. Então, a gente tem que fazer toda essa lapidação para ter perspectiva. Isso é trabalhado para esses três atores. Os profissionais, eles são estimulados a fazer essas reflexões, que vão ficar para eles depois. Então, num projeto, para além da Casa Cor, ele pode estar aplicando essas reflexões, né, no dia a dia deles, mas quando ele vem em Casa Cor, ele abraça esse tema, ele recebe palestras, ele recebe conteúdos, a campanha é uma derivada desse tema. Então, a gente tem explorado bastante isso. A nossa equipe de marketing e de curadoria está de parabéns nesse sentido. Com certeza, uma referência no mercado. E para além do tema, como é que é feita a curadoria também dos arquitetos, dos designers, quem que vai estar expondo na mostra? Como é que é esse processo assim de seleção e acompanhamento? E também como é que vocês fazem para dosar entre aquele profissional que já é consagrado no mercado e aquele profissional que é um talento emergente? Como é que é a curadoria disso? Sim. Bom, o profissional ele é convidado a participar mediante uma necessidade que a gente tem com um master plan que muda ano após ano. Então, a gente saiu do Conjunto Nacional, a gente tinha uma realidade, a gente está indo para o Parque da Água Branca, a gente tinha uma outra realidade, muito mais verde. Então, a convocatória ela passou a ser para paisagistas, profissionais que tinham ali um track record de ocupações em espaços grandes, amplos, com pé direito alto, janelões, porque a gente quer sempre extrair o melhor para o visitante. Então, a curadoria está sempre monitorando quem são essas estrelas, quem são esses profissionais que podem vir a cumprir cada um dessas diretrizes, né? Olha, tem que ser um banheiro, tem que ser um living, tem que ser um quarto de bebê, tem que ser um jardim. E com isso a gente monta, né, o que a gente chama de elenco Casa Cor, que é quem vai fazer a exposição desse ano. E quanto ao equilíbrio, né, de profissionais mais consagrados, de jovens talentos, isso sempre aconteceu em Casa Cor, né? Sempre foi uma mescla. E o que a gente tem hoje são profissionais consagrados em outros estados,
né, que querem vir fazer a flagship Casa Cor, que é a Casa Cor São Paulo, e os jovens talentos, né, que estão ali pedindo passagem, que querem realmente demonstrar algo novo, e o que a gente percebe é que é um grande laboratório para que a carreira deles cresça vertiginosamente. É impressionante como pessoas que a gente conheceu numa realidade inicial hoje se transformaram já em estrelas, né? Então, existe sempre essa mescla. André, e em relação às marcas do evento, né? Como é que é feita essa seleção, essa decisão sobre quais marcas entram e não entram? Vocês já tiveram que dizer não para alguma marca que queria patrocinar, mas não estava de repente desalinhada, não tinha fit? Como que funciona com as Já marcas? fizemos bastante, fazemos todo ano, infelizmente, porque a gente entende que a edição do evento ela é soberana, né? E como essência, a gente pretende entregar primeiro o conteúdo editado, formatado, do que primeiro entregar a marca, a inserção de marca, o brand awareness, né? Aham. É isso porque existem pesquisas que indicam que quando você entrega um conteúdo antes da contrapartida, né, não fica tão latente uma relação de troca pela sua atenção, pela sua audiência, né? E isso é soberano em Casa Cor. Então a gente já recusou várias marcas porque elas queriam fazer de um espaço algo que não estava compatível com aquela sessão do evento, por exemplo, né? Mas essencialmente todas as marcas elas acabam se associando com a Casa Cor por três razões. A primeira é brand awareness, então por vezes eles querem inserir um novo produto no mercado e vem a Casa Cor como a grande plataforma para isso, ou até mesmo a inserção de marca, né, com um espaço patrocinado ou com um espaço ao longo da jornada, né, de visitação. Muitas vezes os profissionais, isso acontece principalmente dentro do setor de arquitetura e decoração, muitas vezes os profissionais eles acabam atuando como um research and development para as marcas. Na verdade, às vezes a indagação vem do profissional para as marcas. Olha, não gostei do seu produto, será que a gente pode fazer ele diferente? Eu fiz aqui um sketch. Tenta fazer aí. E muitas vezes esse produto, ao ser exposto em Casa Cor, ganha linha de produção depois. Que legal. Então, muitas marcas, a Deca, que está conosco há 32 anos, cansou de ser desafiada por esses profissionais a aplicarem um produto de uma forma não convencional, e isso acabou sendo um grande filão. Bom, além de brand awareness, a gente tem relacionamento, já que é um evento de longa duração, a gente fica 70 dias corridos no ar, e dentro do evento a gente tem vários eventos, né? Então as marcas elas veem ali a oportunidade de se relacionarem principalmente com esses formadores de opinião, esses especificadores que futuramente vão especificar o produto dessa marca. Então é um momento para que eles estejam ali conectados, desenvolvendo essa relação, né? A Casa Cor ela tem esse componente B2B2C, né? Já que os profissionais eles são especificadores, assim como os médicos são especificadores da indústria farmacêutica e assim por diante. Então é importante ter a atenção desses profissionais durante esse período. E o terceiro é a conversão de produtos, serviços, né? Então a gente está cada vez mais dedicado em criar superfícies de contato físicas e digitais para que aquela atenção seja levada para o ambiente transacional das marcas. E a gente tem vários cases que funcionam super bem, né? E tem dado muito certo para esse componente, que é um componente novo dentro dessa nossa jornada, que começou recentemente, desde que a gente conseguiu criar, entender quem são esses visitantes e buscar essas superfícies de contato para chegar até eles, né, através da segmentação. Legal. E essas marcas que são ativadas dentro da Casa Cor, elas fogem do óbvio, né? Você deu agora há pouco o exemplo da Peugeot com test drive, que é embarcado já na jornada desde o início, né? A Deca eu acho que já é um exemplo um pouco mais óbvio, né, na relação com a arquitetura. Quais são outros exemplos assim de marcas menos óbvias, mas que estão conectadas inseridas dentro desse ambiente de Casa Cor? Claro, assim, fora do segmento, a gente teve recentemente o lançamento da Natura Botânica, né? É uma linha de cuidado pessoal, bem-estar, que depois que a Natura Co vendeu a Aesop, eles se viram ali com aquele tier de produtos, né, disponível. Então eles lançaram essa marca e a plataforma utilizada para fazer esse lançamento foi a Casa Cor,
né, com as essências, né, para os ambientes, a parte de higienização de mãos, né, com sabonetes, onde a gente equipava os próprios banheiros de Casa Cor com todos esses produtos da Natura o visitante podia ter contato efetivo com esse produto, né, os hidratantes. Então, e isso de uma forma elegante ao longo da jornada, e quando ele ia lavar as mãos, ele tinha contato com esse produto, né. Aí a gente tem o Banco BRB, que a gente lançou junto um cartão de crédito co-branded Casa Cor, com a bandeira Visa Dux, que é a melhor bandeira eleita aqui pelo Brasil, né, disponível para o mercado brasileiro, e conta com a Casa Cor vários benefícios, né, de acesso, descontos, acesso a produtos que vão para a special sale, né, no final da edição, passando por seguradoras que veem em Casa Cor uma ótima oportunidade num ambiente descompromissado para fazer relacionamento com seus corretores. E assim vai, a gente tem inúmeros cases, né, que trazem ali visibilidade, relacionamento e conversão. Legal, fantástico. Eu adoro ver esses exemplos assim de marcas não Não óbvias, usuais, né? navegando nesses territórios, né? Pô, o banco foi lá dentro, tem ativação, a Natura, eu acho bacana e mostra também o potencial da Casa Cor de explorar esses outros territórios e entregar resultado para as marcas, fugindo do óbvio, A né? Diageo também, desculpa te interromper, foi um grande case. Teve um consumo, né? Diageo, a empresa de destilados, né? Teve um consumo grande durante o período da pandemia. A gente foi praticamente estimulado a beber em casa, né? E eles viram na Casa Cor uma forma elegante de ter inserção dos seus produtos com os carrinhos de bar, né? As prateleiras muito bem ornadas, né? Com produtos da Diageo, com aquela grande seleção de rótulos. E ao sentar num bar, num restaurante, num café Casa Cor, ter a experiência de consumo desse produto. Ao fim da visita, a gente tinha uma loja de Diageo também que poderia materializar ali a compra de kits. Então foi também um case bem interessante, né? A gente há 3 anos faz o Speakeasy Casa Cor dentro do Isso evento. Isso é demais, cara. Esse projeto é demais. É um espaço onde não há o visitante que comprou o ingresso, ele está fechado para esse visitante, é um espaço só para ativações de marcas que buscam ali um espaço exclusivo, né, para ativação. E foi um pouco curioso porque o profissional não queria fazer esse espaço porque ele não tinha certeza da visibilidade. Por outro lado, as marcas que iriam fornecer os produtos para equipar aquele ambiente também não vinham. Mas quando a gente conseguiu explicar e convencer de que seria um espaço visitado por poucos, mas uma audiência super qualificada, tudo mudou. Legal. Eu tenho visto essa movimentação no setor de eventos, assim, né? E aqui do lado da TD a gente tem hibridizado os eventos e começado a dar escala para eles, né? Mas ao mesmo tempo a conversa com as marcas patrocinadoras é sempre nessa linha, né? De como atingir aquele perfil específico que é o potencial cliente, está dentro do perfil ideal de cliente, o decisor, né? No nosso caso, mais corporativo. E é engraçado porque com alguns patrocinadores a gente até conversa, né? E eu escutei isso de um patrocinador nosso, é um caso real. Eu estava falando sobre o nosso plano de ir de 6 mil pessoas no evento para 8, 9 mil pessoas. E eu falando, assim, empolgado, feliz. Pô, o patrocinador vai adorar isso. E a resposta dele foi: tá, mas vocês não vão aumentar muito, não, né? Tipo, não é nem do interesse dele que comece a estourar. Ele tá preocupado em nichar. Ele tá interessado em experiências cada vez mais seletas e exclusivas. Isso tem sido uma tendência muito grande em todos os setores de eventos, né? Real. Super, super real, super aderente com o momento que a gente tá. Acho que a Casa Cor, ela proporciona um ambiente mais descompromissado para atingir esse resultado, né? Porque é um espaço efêmero, uma hora ele vai acabar. Né? Então já é um grande convencimento a partir daí. Vai acabar o Speakeasy, né? A gente desmonta depois todos os espaços. Então existe aquele senso de urgência com a ativação ali, né? Naquele momento, naquela edição, com espaços que são diferentes e proporcionam diversas formas de ativações, que é isso, exclusivos. Legal. Você comentou que você deu 130 mil pessoas na Casa Cor desse ano. São Paulo, né? Quase 600 mil no território
nacional e internacional combinados. É gente demais, né? Vocês têm percebido alguma mudança no perfil do visitante? Esse público tem se rejuvenescido, tem mudado? Algum dos perfis tem comparecido em maior peso? Como é que vocês têm analisado assim, a evolução do perfil do participante nos últimos anos? Olha, é difícil dizer porque a gente começou efetivamente com esse processo de segmentação há 4 anos. Uhum. Então a gente não tem muito dado para trás. A gente, claro, rodava pesquisas que apresentavam alguns indicativos, mas acho que a gente é bem soberano ali naquele perfil feminino, né? Então 65% do nosso público ele é feminino. 50% em geral ele está de alguma maneira ligado ao setor da arquitetura e da decoração, que precisa estar antenado, mas que também tem uma percepção criteriosa, né? Tem um olhar já afinado. Então, esse é o nosso público, né? A renda alta, jovem, né? Entre 25 e 40 anos. Então, esse é o público de Casa Cor e não tem mudado muito. Interessante, muito bom. E são 19 cidades no Brasil, mais 3 fora do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho desse modelo de expansão do evento, que eu acho que é um super case e pouco visto no setor de eventos, né? Conta pra gente um pouquinho assim, qual é a estratégia, como que são feitos os eventos fora, como é que vocês captam essas novas franquias? Conta um pouquinho desse plano de expansão pra gente. Isso foi fruto de uma visão das fundadoras, né? Em 1990, se eu não me engano, quando decidiram levar o evento já consolidado aqui em São Paulo, depois de 3 edições, para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasília, Minas, né, foram as principais cidades a serem exploradas. E foi percebido o componente do regionalismo, né, no trato com esses profissionais, no trato com as marcas locais. E eu acho que foi uma decisão acertada e uma decisão humilde, eu acho, né, de não querer ser o aventureiro, o brabão, né, que vai lá e faz o seu evento num lugar onde ele não tem autoridade alguma. E foi por isso, né, que a fórmula acabou dando certo, porque a gente precisava de pessoas que não só soubessem fazer eventos, mas que tivessem um bom mapeamento desse setor que a gente está inserido, da arquitetura e da decoração, com lojas, profissionais, jovens talentos, os consagrados. Isso é muito mais difícil a gente fazer isso daqui do que contar com um preposto lá na frente para ter essa representação da marca. E por isso a gente seguiu o formato de franquia. Então hoje são 18 franquias no território nacional, 3 internacionais, sempre com esse viés, né, de serem os responsáveis na ponta. Então a gente entrega campanha, a gente entrega know-how, a gente entrega todo um trabalho de curadoria para garantir equilíbrio daquilo que a gente faz aqui em São Paulo e qualidade, né? No final do dia, garantir a qualidade dessa condução. Como é que é esse processo de controle de qualidade, assim, lá na ponta? Porque é um desafio das marcas franqueadoras, assim, né? E eu acho menos óbvio também. Claro, você vai para o setor da alimentação, de varejo, esse modelo já está muito consolidado, já tem boas práticas, né? Agora, no setor de eventos, como é que vocês têm feito para manter esse controle de qualidade? A gente avalia todos os projetos das outras 21 cidades, né? Então, a nossa equipe curatorial analisa o que se propõe, né, a ser feito por esses profissionais, por intermédio desse nosso franqueado. E a partir dali a gente já tem uma ideia do que será esse evento, né? O local que ele escolheu, a gente avaliza a escolha dos profissionais, a escolha, né, dos projetos, o que fazer, os do's and don'ts, né, em toda essa execução. E depois, quando a casa está aberta, a gente vai, visita, a gente tem lá as lições aprendidas, puxa a orelha se tiver que puxar. E acho que a gente também não tem que ter medo, assim como o varejo, de fechar a loja, sabe? Se a qualidade na ponta não está boa, a gente tem que ter a maturidade de ir lá, trocar o franqueado e começar de novo, ou recomeçar a partir dali. Mesmo que isso signifique uma perda de resultado naquele ano em específico, porque a gente não vai ter a franquia rodando, mas a qualidade para a gente é inegociável. Sim, inegociável. Não tem condição da gente sustentar um evento de má qualidade por muito tempo.
E esse controle de qualidade, ele vai para a curadoria também? Porque aí quando você começa a regionalizar... A gente tem um departamento de franquias, né, que eu diria que é o responsável por toda essa fiscalização, por esse oversight, né? E aí a gente conta com inputs das diversas áreas, marketing, que serve as franquias, com campanha de venda de ingresso, com campanha né, de community management, com branding, enfim, a gente tem gente olhando todas as etapas do ano para aquela franquia. Então, ela, de uma maneira, ela não está, de um modo, ela não está sozinha. Uhum. Por outro lado, a gente está lá apoiando, dizendo aquilo que deve ser feito, aquilo que não deve ser feito, sendo parceiro também, tem que ser parceiro, né? Claro. Apostas são divididas entre a gente, se dá certo a gente está junto, se está errado a gente está junto também. Então, é por aí. Legal. E nessas franquias que estão fora do Brasil, você percebe características mais diferentes, assim, tanto na franquia, na produção, quanto no público? Como que as edições estrangeiras se comparam com as daqui do Brasil? Eu acho que essa pergunta ela se aplica a qualquer outra, além de São Paulo. Todas elas vão ter um aspecto regional muito latente durante a visita. A Bolívia, a gente está em Santa Cruz de la Sierra, então ela bebe muito mais da água do Brasil do que de La Paz. Uhum. Então meio que um centro-oeste ali, mas super, com muito regionalismo, com muita curadoria local, com muita arte popular, artesanato, arte mesmo, sabe? Recife, por exemplo, é um dos maiores celeiros de arte do nosso país, então a Casa Cor-de-Lac talvez seja a que mais respire arte. O Rio de Janeiro com toda a sua bossa, Fortaleza, né, com arte popular, né, impulsionada ali pelo governo local, Peru com toda a sua ancestralidade. Então são edições que trazem ali traços muito, muito profundos do que são essas regiões, sabe? Legal, cara, fantástico. Nossa, eu acho esse modelo incrível, assim, eu acho um É, super case e é um para... prazer conhecer o Brasil e a América Latina por meio da Casa Cor, Demais. né? No meu caso, eu tento atender a quase todas as inaugurações ou vou enquanto o evento está no ar. E é muito legal, né? Você está com criativos de diversas regiões, pessoas importantes, né? Autoridades locais que sempre vão prestigiar o evento. A gente tem ali a possibilidade de entender momentos geopolíticos. É sempre muito interessante essas visitas. Que legal. E o plano de expansão tá olhando para onde? Mais franquias, desenvolver as franquias atuais, focar no flagship em São Paulo. Para onde que o plano de expansão tá caminhando? Legal. São Paulo ainda tem um espaço para crescimento. A gente vai realizar o evento no ano que vem no Parque da Água Branca, mais uma vez. A gente tem algumas regiões do país onde a gente não tem uma franquia Casa Cor, como a região norte, né, com Belém, Manaus, né, que são cidades que já apresentam ali as credenciais para que, né, haja uma Casa Cor. Então, dentro do território nacional, a gente vê essas duas cidades como oportunas. Interessante. Na América Latina, a Argentina, que está retomando, Colômbia, que também tem traços muito semelhantes ao nosso mercado, México, Panamá, Equador, né? Equador passou por um período difícil aí recentemente, e Chile, né? E a gente está avaliando a expansão em Dubai, já que é um mercado que é a ponta para o leste, um mercado de layover, né? As pessoas param, ficam um dia quando vão para o Japão, para outras regiões mais a leste, e apresenta um crescimento de real estate absurdo, né? Que já vai exigir serviços de arquitetura e de design de interiores para os próximos 10 anos, né? Só o que já tem hoje a ser desenvolvido, né? De lançamentos de residenciais. Então, é um mercado muito, muito forte. A gente já teve lá umas 3 vezes. A gente está desenhando o formato de eventualmente ser o operador dessa localidade, não franquear a praça, né? Porque a gente entende ser uma possível nova flagship. Que legal. E agora eu queria falar contigo um pouco sobre um assunto que é talvez um dos maiores calos do produtor de evento,
que é a produção do evento em si, logística, fornecedor, os perrengues todos. Quem vê close não vê corre, Quem né? vê close não vê corre, é isso. Eu queria entrar nos bastidores da Casa Cor. Conta pra gente um pouco assim, cara, quais são os maiores desafios logísticos de realizar um evento do tamanho que é a Casa Cor aqui em São Paulo, por exemplo? A natureza do evento Casa Cor já é diferente de um evento numa expo, num pavilhão, algo do tipo, né? Total. Porque você tem uma montagem expressa, uma montagem muito temporária. Na Casa Cor não, as coisas precisam ficar de pé por 70 dias, 60, 70 dias, com manutenções sucessivas. Toda semana a gente faz manutenção nos espaços, os profissionais fazem manutenção dos espaços, mas é aquilo, assim, essencialmente a mesma coisa de que todas as produtoras de eventos, assim, da porta para fora é glamuroso, da porta para dentro é backstage, Muito suor, perrengue, gente trabalhando, muita gente envolvida, são mais de 5 mil pessoas envolvidas no ciclo de montagem, que são 60 dias, 2 meses e meio de operação e mais um mês de desmontagem. Então só agora a gente está concluindo, né, depois de um mês, a desmontagem da Casa Cor São Paulo, que terminou dia 3 de agosto. Né? Então é muito tempo envolvido, muita gente envolvida e uma gestão quase que just in time ali, né? Cada um vem com uma coisa de uma forma que seja combinada e a gente consiga atingir o prazo da montagem, porque a gente não adia o evento, não adia a inauguração do evento. Tem gente com voo bucado, tem gente com hotel reservado, tem gente de todas as formas já organizados para atender a inauguração e a semana, né? Porque o mercado ele fica muito quente durante a inauguração da Casa Cor. legal. E o setor de eventos tem essa característica assim da deadline ser para valer, né? Não tem essa opção de real. atrasar o projeto um dia que seja, né? É O trem caos bala. é O absoluto. trem vai passar, ele vai parar rapidinho. Se você não estiver pronto a subir nele, já era. Legal. Eu falo muito que é um pit stop de Fórmula 1, sabe? Cada um tem que vir com a sua peça no momento certo, de uma maneira cirúrgica, rápida. Pode ter um erro, o outro vai estar ali para ver, mas assim, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Um vem com o pneu, outro vem com a mangueira, outro só limpa a viseira. Tudo bem, tem que limpar a viseira. Pode ser banal, mas tem que chegar e tem que fazer, né? Então não é muito diferente, não. E aproveitando essa pergunta, me fala um pouco do perfil da equipe, do DNA da Casa Cor. Quais são as skills assim que vocês valorizam no profissional de eventos, no profissional que está lá entregando Casa Cor com vocês? Acho que a gente até estava falando mais cedo, né? Tem que ter a predisposição em servir. Não dá, assim, a gente tem que ser o último na fila do ego, né? As estrelas são os profissionais, são as marcas participantes. Nós somos apenas viabilizadores dessa magia, dessa experiência. E o que a gente mais precisa é gente comprometida, sabendo o que está fazendo, falando em nome da empresa, porque a gente ocupa 10 mil metros quadrados, né? Se a gente pode ter um problema que quem vai ser o primeiro a ser abordado, às vezes é uma pessoa de limpeza, de segurança, bombeiro, porque nem sempre a gente consegue ter o nosso time de gestão em todos os momentos, né, quando as ocorrências quando as ocorrências acontecem, né? Então todo mundo acaba sendo um representante da empresa e todo mundo tem que estar com uma espécie de media training bem feita para falar em nome da gente. E nessa fase pré-evento, qual que é o momento mais crítico da montagem da Casa Cor? Quando é que a coisa começa a encorpar e você Bem sente bastidores, você quer bem, saber? bem, eu quero bem bastidores? bastidor, Bom, assim. tem um momento onde a gente, como são sessões, né, a gente define, a gente chega numa grande sala, por exemplo, como essa, e a gente define, coloca uma fita crepe e define, aquele vai ser o seu espaço. Então ele começa a subir drywall, steel frame, materiais leves, né, porque a gente não monta, a gente não constrói para depois destruir com alvenaria e materiais que não sejam secos, né? Então a gente diz que a gente monta para depois desmontar. Uhum. E tem horas que o rapaz, né, o seu vizinho, ele está mais acelerado do que você, ou você está, né, tá atrasado e ele está com o espaço quase pronto, já, né, com um quadro na parede, você está fazendo poeira ainda.
é muito desagradável. E a gente tem que ser uma espécie de síndico nesse grande condomínio e pedir encarecidamente, né, para que ele volte ao prazo. Bastidores do condomínio Casa Cor. Isso É aí o por aí. pessoal não vê quando aparece lá, né? Quando está pronto, ninguém imagina. E depois a gente tem a desmontagem que você falou que tem muito essa preocupação com não destruir, né? Sim. Me Tem a fala um gestão de pouquinho, resíduos muito eficiente me na fala um Casa pouquinho Cor. dessa pauta ESG dentro do evento, assim, como é que isso é levado a sério ali por vocês? Quais são as melhores práticas que vocês têm adotado? Sim, super. A gente, há 5 anos, começou estabeleceu essa meta de ser um evento lixo zero. E já pelo 4º ano consecutivo, a gente tem essa certificação do lixo zero, onde a gente desvia 99,8% de todos os resíduos manuseados no evento. O que isso quer dizer? Né? Assim, desde o material que foi usado para subir essas instalações temporárias, até o consumo do seu cafezinho enquanto você está lá desfrutando da experiência Casa Cor, ele tem uma condução, né? E a gente percebeu que muita coisa dava para ser aproveitada, porque os pisos, eles são de verdade, né? Ele tem uma proteção, mas essa proteção, ela te permite colocar um piso e, se bem executado, a gente consegue destacar esse piso e consegue depois destinar a algumas organizações que a gente apoia. E com isso a gente já construiu casas em comunidades, parquinhos, a gente requalificou calçadas. Então a gente percebeu que o material ele poderia ser preservado na sua forma nobre, né, que é o termo que a gente usa. E assim ele pode ser um piso em outro lugar. Mas aquilo que a gente não consegue salvar, ele é separado, muito bem separado, e ele segue para a economia circular para que seja um outro material depois desse uso dentro da Casa Cor. Incrível. E evento desmontado, tudo resolvido, acabou, tudo certo, na paz. Acabou mais ou menos, né? Porque a gente já está pensando no ano que vem. Já começou, inclusive, antes da edição, já está pensando na próxima, Eu acho que comentado, uma lição aí que todo produtor de evento tem que ter é que o evento do ano seguinte ele tem que começar bem antes da abertura do evento do ano atual. Desse ano. E quando a gente conseguiu decifrar isso e realmente conseguir fazer isso, né, começando com uma pesquisa de uma maneira antecipada, porque a campanha ia sair antes, porque a gente poderia ir a mercado mais cedo, porque a gente já teria mais condições de prever o que seria esse evento, o sucesso dele. Isso mudou nossa vida, né? Essa dinâmica de todo ano ressuscitar o evento não existe, né? Não existe. Isso é dar chance para azar, sabe? Então o planejamento sempre foi o tom, né? Nesses últimos anos, para a gente conseguir fazer, né, da melhor forma, né? Mas por mais que a equipe já esteja trabalhando, depois que a Casa Cor acaba, como que vocês fazem para manter essa comunidade engajada pelos meses seguintes, né? Tem os eventos regionais, Sim. esse público de Casa Cor frequenta os outros eventos, navega pelas praças, que tipo de outras iniciativas vocês têm para manter essa galera engajada? Perfeito. Muitos vão, visitam, principalmente aqueles que estão aqui na região sudeste ou nordeste, visitam outras cidades e estados, mas a gente tem já daqui a um mês a gente vai ter o nosso evento de lançamento, onde a gente convida 400 profissionais para receberem ali o que será o tema do ano, a campanha do ano, e a gente sempre traz uma pessoa, um palestrante, para transcorrer sobre essas reflexões, né, tão profundas, né, e exige uma pessoa qualificada. No último ano, a gente fez no Teatro Cultura Artística, que tinha acabado de reinaugurar, trouxemos o Marco Brajovic, que tem essa visão das cidades inteligentes, né, uma visão quase utópica de você não perceber a barreira daquilo que é construído, daquilo que é natural. Então, na cabeça dele, a gente tem que morar em parques, a cidade tem que estar dentro de parques, né? E foi super oportuno, porque a gente já estava engatilhado para ocupar o Parque da Água Branca, então casou bem esse conceito. Então, ali é um momento onde a gente engaja com essa nossa comunidade.
A gente faz visitas a galerias de arte também, porque a gente acredita que a arte ela aumenta a qualidade dos espaços e a gente se sente quase que como um, um, né, um interessado em que os profissionais aumentem o seu repertório, né, com artistas, com pesquisas desses artistas, com, né, essas vozes, né, que eles acabam trazendo para os seus trabalhos. Viagens com os profissionais, então a gente leva eles para Inhotim, por exemplo, para consumir um pouco desse conteúdo em arte, também num ambiente descompromissado. O evento em Milão acaba sendo também fora ali do período de eventos. Então a gente está o tempo todo buscando coisas para estar ativando a nossa comunidade. Cara, esse eu acho que é um ponto super sensível e que a maioria dos produtores de eventos não sacou ainda. É, Eu vejo muito evento tradicional de setor líder de mercado só que acontece, só existe naquele período do ano, né? naquela semana e o evento acabou, o próximo ponto de contato que você vai ter com a marca é quando eles quiserem te vender o ingresso do ano que vem. Assim, é um desperdício tão grande E assim, isso, né? contando um pouco de bastidor, olha o problema que a gente tem. A gente tem as nossas redes sociais, o nosso site, né? Porque a gente também é mídia, a gente também veicula novidade, notícias, agendas culturais. Então, a nossa gestão do Instagram, por exemplo, tem um período do ano onde a gente está injetando dinheiro para conversão de ingresso, Uhum. né? E pós esse período, a meta tá olhando pra gente falando, porra, cadê meu dinheiro, né? Uhum. Cadê? Cadê Assim, você, né? Mas sumido, ex-sumido, cadê você? E exatamente. se a gente não tiver ali, por outras razões, ativando, ele só vai entender no ano que vem que a gente está numa agenda de conversão na metade do evento. Até o algoritmo aprender, Até ele entender de aprender. novo. Então, são um dos perrengues também de fazer evento, né? Por hora você existe digitalmente, logo mais não mais, né? Então, Some, né? é bem curioso isso. Ah, e esse é um ponto super relevante, assim, em relação às plataformas, mas até em disponibilidade mental, assim, né? Porque você fica 6, 8 meses sem conversar com uma audiência e aí depois você quer de novo a atenção dela. É difícil. E cria-se uma relação muito de oportunismo, na De minha troca, opinião. né? Uma relação de troca. Você não conversa com a sua audiência, você não entrega conteúdo, você não entrega resultado, você não É, entrega valor para ela, mas aí 6 meses depois você tá lá pedindo compra o ingresso de novo. é. Eu acho que começa a ter uma relação com a marca muito fria, assim, sabe? Ah, beleza, eu sou um número lá na linha e o meu ticket é o que eles estão No esperando. limite você vai ser compreendido como uma empresa de eventos, ao invés de uma plataforma. Esse é o risco. E agora que a Casacor São Paulo passou, me conta um pouquinho dessa parte de negócio, assim, como é que vocês olham para o que foi feito e avaliam a qualidade do resultado? Quais são os indicadores que vocês olham para dizer assim, cara, esse ano foi excelente, esse ano foi superando expectativas? Assim como o caso que você citou, a quantidade não é o que importa, né? Quantidade de visitação, quantidade de usuários recorrentes ou novos usuários. É claro que isso é um dado importante para a gente segmentar, mas a, a repercussão, né? O alcance que os nossos conteúdos tiveram durante esse período, a repercussão de mídia. A gente tem hearings, né, que a gente consegue medir organicamente os assuntos de Casa Cor e qual é a cauda longa que esses assuntos geraram. Então, vai muito além, né, do número de bilheteria, né? Negócios. Então, a gente monitora, a gente faz pesquisa com os profissionais que fizeram a Casa Cor. A gente observa um crescimento em média de 15 a 20% na sua base de seguidores depois da realização de Casa Cor. A gente volta para ele 6 meses depois que a Casa Cor encerrou e pergunta: poxa, você teve uma atividade comercial maior depois que se realizou a Casa Cor? Majoritariamente é respondido sim. Você teve mais acesso a fornecedores para que você tenha, dentro da sua relação com seus futuros clientes, a especificação desses produtos? Sim. Então, tudo isso é importante para a gente e compõe uma espécie de pós-venda, né, de um evento de sucesso. Legal. André, cara, o meu objetivo com esse podcast é trazer para sentar nessa poltrona aqui os grandes
pensadores, executores dos maiores eventos do Brasil me encanta muito essa conversa de bastidor, sabe? Porque aquela conversa de vitrine todo mundo tem, todo mundo vê, todo mundo tá na TV, tá no jornal. Agora essa conversa de bastidor, assim, ela é muito pouco explorada, sabe? Para o profissional de eventos, cara, eu acho que é extremamente enriquecedor poder assistir um cara como tu à frente de uma marca como Casa Cor, abrir assim o coração, abrir a caixa preta, falar um pouco de bastidor, assim, enfim, foi fantástico ter essa conversa. E pra gente fechar, eu queria que tu deixasse uma última mensagem e contasse um pouquinho também, falasse qual que é o legado que você, André, quer deixar para essa comunidade Casa Cor com a tua gestão? Qual é o grande legado que você quer deixar? Eu espero que ela esteja mais viva, mais fresca, mais sintonizada com esse tempo que a gente vive, que ela de fato possa estar indo além da, sabe, da arquitetura, que as pessoas saiam de casa e tenham uma experiência feliz, né? Porque o belo é inegociável, né? Então você vê beleza, você vê harmonia, e poder entregar e conceber, realizar algo anualmente é muito prazeroso, né? É muito prazeroso, e eu espero que essa Casa Cor esteja sendo percebida de uma maneira diferente nesse sentido, sabe? Mais afinada com o mundo que a gente vive, mais democrática, mais inclusiva, com mais territórios ali na interseção da arquitetura com a arte, com a cultura. Esse sempre foi o meu objetivo. Legal, cara, fantástico. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Cara, espero que a gente possa gravar um outro episódio como esse daqui a algum tempo para contar as novidades aí de Casa Cor. Vamos lá, vamos ver se tem novidade para contar, a gente volta. Tá bom? Fechado. Obrigado. Valeu.